Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Boa noite, gente chegando. Vamos lá, boa noite, empresário, empresária contábil. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Deixa eu colocar o tema aqui para hoje. Hoje eu vou falar desse tema aqui, ó. Como avaliar clientes que devem permanecer na carteira. Boa noite, empresário, empresária contábil, Joel, a Hagabá administradora. Agora sim, tava dando um bugzinho e já entrou todo mundo junto aí. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, quem vai ver essa live ou vai ver o IGVT depois. Meu nome é Vanderlei Areias, eu ajudo você, empresário ou empresária contábil, a construir um escritório contábil de sucesso. E o que é um escritório contábil de sucesso, na minha concepção? É um escritório autogerenciável, um escritório que te permite realizar os sonhos da sua vida, trabalhar com o que você mais ama, inclusive fazendo gestão, administração, fazendo gestão de processos de pessoas, gerindo e fazendo o seu escritório crescer, né? Se é o que você ama de verdade, senão você pode ter o seu escritório autogerenciável, profissionalizado e você fazer outra coisa que você quiser da vida, né? Se você gostar, se você quiser se aventurar naquela profissão que você sempre quis. Então é isso, você criar uma empresa que seja sustentável, que seja profissional, melhor até do que com a sua presença. Então a ideia é essa. E essa empresa valorizada pelo cliente, requisitada pelo cliente, né? Querida pelo cliente, desejada pelo cliente, né? Então valorizada, inclusive recebendo tickets de honorários acima de R$10.000 por mês de cada cliente, né? Obviamente não são todos os clientes que vão te pagar isso, mas a ideia é essa. Porque é o que eu falo sempre aqui. É mais fácil fechar um cliente acima de 10.000 do que fechar um cliente abaixo de 1.000. Por quê? Obviamente porque o cliente acima de 10.000 já tem um profissionalizado, ele é muito mais profissionalizado. Então ele tem um controle, ele tem um diretor, ele tem profissionais qualificados da área contábil ali que vão entender melhor o serviço para poder te perguntar as coisas certas e aí automaticamente você consegue entrar com mais facilidade, porque você está falando com alguém da mesma língua aí do outro lado. Agora, cliente abaixo de 1.000, muitas vezes o cliente não sabe nada, é um gestor ou um empresário de começo de carreira que ele não valoriza a contabilidade, ele não sabe por que serve, não sabe usar, nunca usou, e aí ele quer pagar o quê? O menor preço possível. E aí é muito mais difícil você ensinar ele que enquanto é importante ele saber olhar os números, saber checar, saber identificar os pontos de melhoria, e aí você precisa ensinar primeiro a mudar a cultura do funcionário, do teu cliente. E aí é muito mais difícil. Em contrapartida, quando você recebe cliente acima de 10.000, ele já vem aculturado, vamos dizer assim. Ele já entende a cultura da contabilidade, ele já sabe a importância que tem, ele já reporta para os seus acionistas, para os seus diretores via contabilidade. Então é muito importante que você valorize isso e que busque romper esse paradigma dentro da tua cabeça, sabe? Busque você tirar essa percepção errada, essa crença limitante de que você só pode atender os clientes menores, né? Obviamente que você precisa estudar, precisa ter conhecimento técnico para você entrar num cliente maior. Mas nada do que você não tenha feito uma empresa de lucro real completa, que você tenha feito uma apuração do ICMS, IPI, PIS e COFINS completa, que você tenha ouvido as minhas lives, assistido a apresentação do DRE projetado, né, assistido do fluxo de caixa projetado. Tem vários relatórios que eu disponibilizei gratuitamente, vocês podem entrar no meu YouTube. Ou se você tiver dúvida, me manda alguma pergunta lá no direct do Instagram. Entra no Instagram e me pergunta que eu faço questão de responder para você, tá bom? Não é Lívia, Rayane, o Nicole, Alexandre, o Fernando, meu parceiro lá da Leimar, que é da minha equipe da Leimar. Seja bem-vindo, Fernando, que legal tá com você aí também, cara. Brigadão. Então vamos lá, pessoal, hoje eu vou falar desse tema aqui, como avaliar clientes que devem permanecer na carteira. E a Lívia tá fazendo um tchauzinho aí. Vai dando um coraçãozinho aí que eu tô vendo vocês aqui no coraçãozinho, hein? Quando dá o coraçãozinho aparece pra mim a foto de vocês e depois sobe o coraçãozinho pra ver se vocês estão gostando da live, tá bom? É um feedback importante pra mim. Pessoal, como avaliar se o cliente ele deve permanecer na carteira, né? E esse tema ele é muito importante, né? Por que ele é muito importante? Porque eu mesmo já cometi erros de aceitar clientes simplesmente por aceitar.
ter cliente por ter. Por quê? Porque é uma busca incessante por clientes novos, né? Muitas vezes a gente não faz filtro, a gente quer que o cliente entre a qualquer custo. E o cliente percebe isso, então ele já entra numa relação ganha-perde. Então ele ganha e você perde. Então automaticamente você já entra lesado na relação. Fala, Fontes! Boa noite, meu amigo! Então você já entra prejudicado na relação. E aí nenhuma relação em que você é prejudicado e você aceita essa relação de prejuízo, você vai ser uma relação saudável. Não é uma relação saudável. Por quê? Ela não tem durabilidade. Né? Ela não perdura ao longo do tempo. E ninguém quer ficar trocando de contabilidade o tempo todo, na verdade. É trabalhoso, você precisa confiar na pessoa, tem uma série de informações que você precisa transferir, né? Você precisa transferir o certificado digital, você precisa passar a responsabilidade para o novo contador, ele vai cobrar informações, ele demora uns 3 meses para poder filtrar tudo, limpar tudo, né? Limpar as contas contábeis, arrumar tudo direitinho, os balancetes e tal. E aí depois você vai trocar de contabilidade. Nem você quer trocar de cliente o tempo todo, porque o cliente no começo de trabalho, nos primeiros 3 meses, ele só dá prejuízo pra gente, né? Um cliente que só dá trabalho. Por quê? Porque ele vem com muitos problemas dos outros escritórios contábeis, né? E aí demora uns 3 meses para você colocar a casa em ordem. Agora, automaticamente, quando você entra com faturamento por faturamento, muitas vezes o que acontece? Você está pagando para trabalhar. Então você entra com faturamento achando que você precisa, ou você precisa daquele cliente, e aí você, além dessa questão do ganha-perde, você está pagando para trabalhar. E não tem vantagem nenhuma em pagar para trabalhar. Você precisa ter lucro. É óbvio, você precisa ter lucro. Por quê? Só com o lucro você consegue remunerar de forma justa, de forma clara e objetiva sua equipe. Você consegue investir em treinamento para eles, você consegue investir em cursos, em palestras, em eventos, para que eles se desenvolvam, né? E aí com isso automaticamente ele já melhora também a qualidade do cliente. Você melhora a qualidade dos seus funcionários e a qualidade dos clientes também, porque você pode fornecer um serviço de muito melhor qualidade e aí automaticamente esse cliente começa a indicar e aí você começa a ter também mais clientes no seu rol de carteira. Deixa eu só ver o que a Gabá, administradora, está falando aqui. Como que é seu nome, Gabá? Fala para mim aqui. A Vera entrou aí, que é do meu treinamento TCS, minha aluna. Seja bem-vinda, Vera! Saudade de você nas mentorias em grupo, hein? Esses tipos de clientes que nem aquele... Como é que é? Esses tipos de clientes são que nem aquelas que ficam na esquina rodando bolsinha. O Paulo. Ô Paulo, então, cara, é isso mesmo, né? O cliente ele vem, ele quer aproveitar, né? Quer aproveitar a oportunidade, né? E muitas vezes o cliente troca, quando o cliente ele é malandro mesmo, ele não liga de trocar de contabilidade, ele quer gerenciar aquele problema, aquele estresse, joga no colo da equipe dele, para ele ter uma contabilidade de graça por 3, 4 meses, ou até mais, né? Eu tenho um limitador de 4 meses, então já fica com isso na cabeça. O limitador de um escritório contábil de sucesso são 3 meses. No quarto é demissão do cliente. É demissão do cliente. Então, se ele não paga 1 mês, você conversa com ele, dá um tempinho, não pagou 2 meses. Terceiro mês já é limite. Quarto mês, no terceiro mês já recebe uma notificação, ó, amigão, desculpa, mas você tem 30 dias para quitar, porque senão já está aqui a carta de rescisão com data retroativa. Já manda a carta de rescisão. A partir da terceira já manda a carta de rescisão com a data ali. Se não pagar a quarta já está valendo já a rescisão. Então não tem essa. Então você tem que se respeitar. Se você não se respeita como empresário, como empresária, por que você vai ter o respeito do cliente? Fala a verdade para mim. Não é verdade? Então, quando você aceita um cliente desses, você automaticamente já está colocando a cara a tapa, né? Você já está aceitando uma relação ganha-perde, onde você vai ter prejuízo e o cliente vai sair na vantagem. E não é interessante essa relação. Então, você precisa oferecer recursos, qualidade de atendimento, qualidade de relatórios, né? De consultoria contábil, trabalhando com a inteligência contábil, foge da entrega de DARF, foge da entrega. Se você é um entregador de DARF, foge disso, cara, porque já falei 1000 vezes e vou falar de novo. As contabilidades digitais vão engolir você. O que vai sobrar é a inteligência da contabilidade, tá? Que é essa parte de consultoria, de você acompanhar o cliente, alertar o cliente e estar próximo do cliente para poder ajudá-lo nas tomadas de decisões. É isso que acontece, é assim que funciona. Tá bom? Aí as pessoas falam, Vanderlei, mas nos dias de hoje não podemos
dá o luxo, se dá o luxo de dispensar o cliente. Como não, cara? Pensa bem. Você pega um cliente de R$1.000, e para você executar aquele serviço, ele te custa 2.000. Por que te custa 2.000? Como é que você avalia isso? Você avalia as horas, 2 horas de trabalho em cima daquele cliente, né? 1 hora sua vale quanto? Pelo menos um nível de analista fiscal, analista contábil, né? O coordenador, no mínimo, né? O coordenador hoje ganha 5.000, né? No mercado, né? Pelo menos. Um analista contábil, analista fiscal, ganha aí pelo menos seus 3,5. Então, quer dizer, coloca suas horas no papel ali. Coloca lá quantas horas você gastou no mês para fazer aquele trabalho, quantas horas você gastou da sua equipe. E aí vai lá, calcula as horas, coloca o custo dessas horas, embute os impostos e pronto, você tem o cálculo do seu custo dos clientes, né? Então, como que avaliar se eles devem fazer, né? Primeiro, você não deve aceitar cliente que não te dá lucro. Então, já na formação de preço, você precisa mensurar o tempo que aquele cliente vai gastar. Então, como mensurar, Vanderlei? Não sei como que o cliente... Como não? Você sabe pelas notas fiscais de entrada, de saída, pelo volume de funcionários que ele tem, se ele é lucro real, se ele é presumido, se ele é simples. Você já tem claro, você talvez não tenha isso com tanta precisão, mas não precisa ter tanta precisão. Você precisa mensurar uma demanda plausível e a cada 6 meses você revisa esse volume do cliente. Se é um cliente muito bagunçado, se é um cliente mais organizado, ele vai te dar trabalho conforme a experiência dele, certo? Então, é isso aí. Como que você faz? Qual que é o certo de se fazer? Calcular essa margem já na entrada do cliente, calcular essa margem antes dele entrar, apresentar com uma proposta para ele justificável. Então, por A mais B, você prova para o cliente quantos funcionários você vai poder apropriar naquele cliente. E aí, voltando ao exemplo, então você gasta R$2.000, o cliente paga 1.000. Se você mandar embora um funcionário de R$1.000, ele te custa praticamente 2.000. Então, você tem lucro. Mandando o cliente embora, você tem lucro, certo? Porque você mandou embora um funcionário que te custava mais, você ficou com um horário que era menor, você tem lucro. Então, você precisa fazer essa conta. Não adianta ter só faturamento. Ah, mas ele me paga a cada 6 meses, ele pinga dinheirinho aí depois. Cara, se ele não te paga mensal, não paga no máximo 3 meses, já era. Não tá te respeitando, já manda embora. Não dá pra você ficar contando com aquilo. Porque é aquele negócio, né? Você finge que faz um serviço e ele finge que tá te pagando. Ele vai te pagando aos poucos, ele vai se financiando com você e você não faz um serviço legal e ele também não recebe, ele reclama. E aposto que quando ele troca de contador, ele reclama de você. Ele não vai lembrar que você pediu o documento 1000 vezes e ele não mandou documentação. Ele não vai lembrar disso. Ele só vai lembrar dessa parte final, que é a parte ruim. Então vamos ficar espertos, vamos se posicionar. Se posicionar é o quê? Tendo clientes bons, tendo funcionários bons, né? Qualidade no atendimento, entrega de relatórios gerenciais, estando junto com o cliente. Ah, Vanderlei, mas o cliente não paga por isso. Não importa se ele não paga. Faz uma degustação para ele. Mostra para ele, faz um relatório, um DRE projetado pelo menos. Apresenta para ele. Vários alunos aí, o próprio Fontes, se não me engano, foi o Fontes que apresentou o DRE projetado para o cliente, que eu tenho um treinamento, quem quiser me pede em inbox que eu mando de graça para você o treinamento do DRE projetado. É o mínimo, é o básico para você começar a encantar o cliente. Então, me manda lá um inbox no direct no Instagram, vai lá no meu Instagram, Vanderlei Arias, me pede que eu mando para você esse treinamento, tá bom? De graça. Aliás, pessoal, olha só, esqueci de falar. Hoje é o primeiro dia, o segundo dia, na verdade, da abertura do meu treinamento ECS, hein? Não posso deixar de falar disso. Vai até dia 30, tá? Mais uma turma do meu treinamento específico para escritório contábil. Que esse treinamento eu faço o quê? Eu entro, pego a tua mão, você que é dono do escritório, pega a tua mão e te ajudo a caminhar com o meu treinamento tudo. Vou ajudar você a criar propósito na equipe, você engajar a sua equipe, você criar metas para suas equipes, metas compartilhadas com a sua equipe. E com isso você vai ter todo um conteúdo dentro do Hotmart para você caminhar e você desenvolver o teu trabalho. Além desse treinamento que já tem lá, que tem pronto já, você vai ter uma mentoria individual comigo. Se fechar até dia 30, tem só 5 vagas dessa mentoria individual, tá? Até dia 30 tem só 5 vagas dessa mentoria. Então pode ser que feche mais pessoas, só vou atender 5 por conta de agenda mesmo, tá? Minha agenda é super concorrida e eu só consigo liberar 5 mentorias. Então os primeiros 5 a fecharem comigo até dia 30 vão ter a mentoria individual comigo.
tá? Depois você tem direito a uma mentoria em grupo, né, por mês, uma mentoria em grupo por mês, e vão ter um conteúdo aprofundado por semana. Nesse conteúdo aprofundado eu trago vários temas, como formação de preço, como apresentação de proposta, como apresentação no PowerPoint, inclusive eu disponibilizo o PowerPoint, eu disponibilizo toda a estratégia para você criar isso do zero do seu escritório e fazer o seu escritório, o escritório contábil de sucesso. E isso vai valer por um ano, né? Por um ano. Então, esse trabalho você não vai achar no mercado, é um trabalho específico para escritório contábil, tá? É um treinamento específico para você gerir o seu escritório. Você vai encontrar lá gestão de pessoas, gestão de processos, toda uma normatização, um método que eu criei depois de 22 anos de experiência, tá? Na minha empresa, na Leimar. A empresa que tem 50 funcionários hoje, atende clientes como a Italian Coffee, que é líder no setor de mercado na alocação de máquinas de café, como a Meias Femininas Trifil, que a mulher já deve ter comprado uma meia feminina da Trifil, cliente nosso também, da Nikon Anivity, e como o editor-agente do Robertinha Chic, que já vendeu mais de 8 milhões de livros. Então, é a sua oportunidade de entrar lá no ECS e fazer parte. E ó, vou te falar, R$ 97,00 por mês, cara, por incrível que pareça. Esse treinamento valeria mais de R$ 10.000, tá? Você vai ter um ano comigo por R$ 97,00 por mês. Fala sério, se você pegar uma sacada, que você conquista um cliente com as minhas sacadas, você já vai pagar esse treinamento aí. Ah, maravilha. Então entra lá, quem tiver interesse, entra lá para você conhecer, ó, ecs.leimar.com.br. Entra lá, é só você clicar no Google ECS, igual eu coloquei aqui em cima, tá vendo? Ó? E de escritório, C de contábil, S de sucesso, .leimar, que é o nome da minha empresa, .com.br. Entra lá e conheça todo esse meu método, tá bom? Então, para finalizar a live, dicas finais. Como avaliar clientes que devem permanecer na sua carteira? Então eu vou falar uma coisa simples. O cliente precisa te dar serviço e não trabalho. Então o cliente precisa te dar serviço e não trabalho. Se é aquele cliente problemático que você precisa ficar negociando todo mês, é o cara chato, o cara crica, o cara que não paga, o cara que não manda documento, o cara que não te reconhece o seu trabalho, que não valoriza, que não vê valor nas suas coisas. Então, esse cara você pode dispensar. Ele está te dando muito mais trabalho do que serviço. Agora, aquele cara que te traz projeto, traz serviço, pede para você estudar a parte tributária dele, ele está preocupado em crescer, ele precisa da sua ajuda, ele te pede simulação de contratações, budget para frente, ele pede para você simular se a sua empresa dele é lucro real ou presumido é mais interessante, se ele vai para o simples ou não. Esse cara te dá serviço e esse cara te faz crescer. Por quê? Porque às vezes você não sabe como é que faz, como é que estrutura. E olha só, entrou a Carla aqui, minha cliente querida, uma das primeiras clientes nossas da Leimar, tá comigo até hoje. Olha, a Carla, inclusive, eu tô falando disso, né, Carla? A Carla, quando começou com a gente, era uma indústria, né? E eu era novo, né? Tinha 20 anos. E a Carla me trouxe muitas dificuldades. Era um cliente que me ajudou muito a crescer e a me desenvolver. Por quê? Ela vinha com perguntas, e sempre perguntas muito inteligentes desde o começo. E aí eu falava, Carla, posso pesquisar e te retornar? E eu me matava de ler, de correr atrás, de perguntar para alguém e voltava com a resposta para ela. Aí ela vinha às vezes com outro questionamento, muitas vezes eu sabia, outras vezes não. E aí eu tinha que voltar e perguntar e ler e ir atrás. Então esse é o cliente que você precisa ter, o cliente que te traz serviço, o cliente que te traz informação necessária para ele crescer e automaticamente você também cresce e se desenvolve. Né? Então, muito importante que você tenha isso em visão, tenha isso muito claro na sua visão. Então, faça a conta, verifique como que esse cliente está em status de lucro, se ele tem uma percepção de ganha-ganha com você ou ganha-perde. Se é ganha-perde, já está fora. Ganha-ganha, tamo junto. E aí, você presta atenção se é um cliente que te traz mais serviço do que trabalho ou ao contrário. E aí você avalia tudo isso que eu falei, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Boa noite. Entrem lá no ecs.leimar.com.br para vocês conhecerem esse meu treinamento que vale a pena. E estamos juntos. Até amanhã. Um grande abraço.